Olá, seja bem-vindo ao Salto para o Futuro. Esse é o terceiro programa da série sobre cibercultura e educação. Veja o que é destaque na edição de hoje. No Tabuleiro da Baiana tem tecnologia. Em Irecê, na Bahia, vamos conhecer o projeto Tabuleiro Digital e saber como as atividades do projeto estão mudando a relação de estudantes e professores com o ciberespaço. Também na Bahia, conheça a experiência de um grupo de pesquisa na criação de jogos educativos. Conexão com a história. Veja como uma das grandes revoltas do Brasil colonial é simulada na tela do computador. Conheça também um curso de formação de professores em Moodle, um ambiente virtual de aprendizagem que tem a colaboração como uma das propostas fundamentais. E ainda uma entrevista com o professor da Universidade Federal da Bahia, Nelson Preto. Mesmo aquele que hoje não esteja sendo um aficionado do computador, ele está vivendo esse mundo conectado pela tecnologia. E é por isso que é importante nós estarmos muito atentos sobre a forma como essas tecnologias estão presentes na escola. Está no ar o Salto para o Futuro? Um programa da TV Escola. O canal da educação. O que é que tem no Tabuleiro da Baiana? Segundo a famosa canção de Ari Barroso, tem vatapá, caruru, mugunzá, umbu. Só coisa gostosa. Se o Tabuleiro da Baiana permanece como uma das principais marcas da cultura local, os avanços tecnológicos criaram outros tabuleiros. E agora a gente vai conhecer um deles. Um tabuleiro que tem formação de professores, tem educação online e tem também produções audiovisuais. Um tabuleiro que tem tradição e muita tecnologia. É o projeto Tabuleiro Digital, realizado no Ciberparque Anísio Teixeira, no município de Irecê, na Bahia. E vejam vocês, quem conta essa história pra gente é a nossa repórter e baiana, Lara Carvalho. No Ponto de Cultura Ciberparque Anísio Teixeira, as tecnologias digitais são utilizadas para valorizar a cultura local. O Ponto de Cultura é uma iniciativa da Universidade Federal da Bahia, em parceria com a Prefeitura da cidade de Irecê, no sertão baiano. As oficinas para a formação de jovens merecem destaque no projeto. Nós permanecemos com o projeto que é de formação de jovens, porque foi uma coisa que a gente viu que dava certo, né? Que é uma coisa assim, muito interessante, trabalhar com jovens na formação de produção de áudio, audiovisual, produção gráfica, manutenção de computadores. E trabalha com a questão da rádio web, que nós temos a rádio, né, que é a Rádio Ciberparque. Nós trabalhamos com a produção de vinhetas, utilizando todos esses trabalhos, é tudo utilizando o software livre. Trabalhamos com a produção de imagem, trabalhamos com vídeos. Tudo isso num campo voltado para a inserção dos jovens nessa cultura digital. Moisés começou a frequentar as oficinas do projeto e percebeu que se identificava com o universo da cibercultura. A experiência resultou na criação de uma empresa em parceria com outros ex-estudantes. Com o passar do tempo, nós montamos um grupo aqui no Ciberparques e formamos uma empresa, que foi a primeira empresa de software livre do interior da Bahia. E aí logo conseguimos um contrato com a Câmara Municipal dos Vereadores. E aí por lá ficamos mais de um ano transmitindo todas as sessões ao vivo na internet. Além das oficinas, o programa também é responsável pela instalação do software livre nas escolas da região. Até hoje estamos aí trabalhando nesse projeto Ponto de Cultura, com o intuito de estar divulgando a questão da cultura digital, né? A maior inserção da comunidade nessa nova era da tecnologia e trazendo assim, uma ênfase bem forte ao uso do software livre, né? Que também é uma política pública. O Ponto de Cultura também deu origem a um outro projeto chamado de Tabuleiro Digital, um espaço onde qualquer pessoa da comunidade pode acessar a internet de graça e fazer cursos de informática. A ideia é fazer com que os visitantes façam suas pesquisas em pouco tempo, permitindo assim que outras pessoas possam circular pelo espaço. É um espaço ótimo, é um lugar onde as pessoas podem acessar a internet sem precisar estar pagando
e utilizar para fazer pesquisa, trabalhos escolares e também até se comunicar com outras pessoas em outros lugares. Vanúzia é auxiliar de informática de uma escola em Irecê. Ela procurou o projeto para aprender a usar o software livre. Gostou tanto que hoje faz um curso sobre esse programa, que permite aos usuários ter acesso gratuito ao mundo da internet, sem ter a obrigatoriedade de adquirir um software comercial. Eu já sabia alguma coisa, mas aprendi muita coisa, principalmente usar o software livre, que para a gente era uma necessidade, já que na nossa escola trabalha com esse programa. Ótimo. Quem nunca ouviu dizer que a gente aprende o tempo todo, em todo lugar? Com as diversas formas de interagir disponíveis hoje, essa ideia ganha força. Essa forma de ver as possibilidades de aprendizagem está relacionada ao chamado currículo multirreferencial, tema do contexto de hoje. O currículo multirreferencial. A ideia de um currículo multirreferencial é a ideia de que se aprende na escola, sim, com os livros, mas se aprende no cinema, se aprende no mundo do trabalho, se aprende na internet, se aprende através dos vídeos, se aprende através dos documentários. E nesses termos, essas referências não podem ser mais concebidas como formas de nós adornarmos os conteúdos escolares ou educacionais, mas como formas estruturantes e propositivas de nós entendermos como a compreensão da realidade pode ser feita pela escola, pode ser trabalhada pela escola através dessas múltiplas referências. É a ideia da heterogeneidade da humanidade, que é a sua riqueza, que deve estar no centro do debate de um currículo multirreferencial. A influência das tecnologias da informação e da comunicação. Essas tecnologias proporcionam um conjunto de linguagens no plural mesmo, capazes de nos oferecer essa condição de multirreferencializarmos o conhecimento e as realidades. Tanto cognitivamente, quanto afetivamente, quanto na relação com o nosso corpo, elas produzem novas compreensões, novas formas de compreender o mundo. Essas tecnologias, elas nos aproximam das culturas diferenciadas. Elas nos apresentam lógicas, elas nos apresentam sentidos, significados que nos ajudam a compreender a complexidade do mundo naquilo que é a sua heterogeneidade. Portanto, eu acho que a relação é uma relação profunda, é uma relação extremamente pertinente, é uma relação extremamente relevante, na medida em que há possibilidade, por essas tecnologias, de acesso a informações, que até alguns anos atrás seria impossível, no sentido mesmo da reestruturação do conhecimento. Diálogo com outras referências. Uma das experiências fundamentais que, inclusive, hoje a educação vem reivindicando é que, por exemplo, a cidade seja um locus, uma possibilidade de formação através de aprendizagens onde os diversos sítios culturais da cidade, os diversos sítios históricos da cidade sejam mobilizados, as diversas histórias contadas pelos moradores sejam mobilizadas no sentido de que, pelas diversas referências que produzem, possam criar um currículo muito mais próximo das realidades, por exemplo, onde os alunos vivem, onde os alunos aprendem. Esse conjunto de possibilidades, o cinema, o documentário, o vídeo, os fóruns, o blog, podem ser utilizados como processos dialógicos intensos, interativos intensos, estruturantes, propositivos, para nós criarmos formações muito mais próximas da cultura da nossa juventude, que infelizmente a escola conhece muito pouco. A formação de um currículo multirreferencial tem base nas muitas experiências culturais do nosso cotidiano. Desde a leitura de um jornal, de uma revista, passando pelos sites que visitamos na internet. E dá para aprender até mesmo fazendo uma coisa que a garotada adora: jogando. Isso mesmo, jogar.
Afinal, nada melhor para estimular a mente do que um bom desafio. E foi a partir dessa ideia que o grupo de pesquisa Comunidades Virtuais da Universidade do Estado da Bahia mergulhou de vez no universo dos jogos educativos. Um trabalho que reúne jovens de diversas áreas, como história, pedagogia e design, e que já deu origem a 4 jogos. O grupo de pesquisa Comunidades Virtuais aposta no conceito de multirreferencialidade. A equipe desenvolve jogos eletrônicos educativos, realiza pesquisas sobre a cultura digital e promove a formação de professores. O grupo, que foi criado em 2002, é cadastrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A gente acredita firmemente que os jogos comerciais eles também podem contribuir para a questão da aprendizagem. Porque ao entrar no jogo, sempre que você entra no jogo, qual é o objetivo? É solucionar um problema. Você é desafiado a solucionar um problema. Para solucionar esse problema, você vai precisar de determinadas habilidades cognitivas, que já estão consolidadas ou que serão desenvolvidas a partir desse desafio. O primeiro jogo desenvolvido pelo laboratório foi inspirado na Revolução Francesa. Na primeira fase do game, é possível encontrar personagens históricos. Um deles é o filósofo Jean-Jacques Rousseau. A equipe também foi responsável pela criação de outros 3 jogos eletrônicos. O grupo é formado por profissionais de diversas áreas do conhecimento, como história, design e pedagogia. Primeiramente, a gente faz uma reunião de brainstorming, na qual participam todos os integrantes de programação, de design, e a gente começa a definir qual o tipo do jogo, qual a arte conceitual ali que vai ter no jogo, qual motor também que vai ter o jogo. Então, a partir daí que o roteiro começa a ser desenvolvido. Rafael é designer gráfico e sempre gostou de jogos eletrônicos. Ele entrou no grupo quando ainda era estudante e hoje faz a produção gráfica dos games. Eu não enxergava esse cenário da indústria de jogos aqui no Brasil. Então, me possibilitou principalmente isso, de estar em contato com essa área que eu realmente não tinha noção de como funcionava. Antes eu era simplesmente um consumidor de jogos, então eu não entendia como é que os jogos eram feitos, qual era o procedimento todo, e agora eu tenho todo esse conhecimento, obviamente que da nossa realidade, né? Mas eu passei a ter um conhecimento que eu não achava que fosse possível ter aqui dentro do Brasil. A equipe de pedagogia faz a divulgação dos jogos nas escolas para que eles possam ser utilizados como mais um recurso de aprendizagem. Quando a gente desenvolve o jogo, a nossa intenção é que esse jogo ele possa ir para as escolas, né, para a comunidade escolar. Então, a gente, após desenvolver o jogo, a gente vai para as escolas, entra em contato com a coordenadora, com os professores e realiza a pesquisa. A grande dificuldade é trabalhar com os professores. Porque como isso não faz parte do universo deles, como eles não conseguem ainda construir sentidos, então eles preterem isso como uma possibilidade pedagógica. É por isso que a gente esse ano intensificou o processo de formação. Fizemos quatro grupos de trabalho para tentar possibilitar que o professor imerja nesse universo e a partir dessa imersão ele possa construir um sentido. E se você quiser trabalhar os jogos educativos com os seus alunos, uma das opções é baixar o Tríade, o jogo sobre a Revolução Francesa que a gente acabou de mostrar na reportagem. Basta acessar o site www.comunidadesvirtuais.pro.br/Tríade. Conheça o trabalho dos pesquisadores da UNEB, divirta-se. E agora vamos a uma rápida pausa e depois do intervalo, veja como os jogos fazem parte das atividades de uma escola municipal em Salvador. A gente volta já. Salto para o Futuro está de volta no 3º programa da série que fala sobre educação na era da cibercultura. Revolta de Búzios, Revolta dos Alfaiates ou Conjuração Baiana. 3 nomes para um mesmo movimento que aconteceu no século XVIII e que teve como objetivo libertar a população do domínio colonial português. Toda essa história é revivida pelos alunos de uma escola pública de Salvador. Na tela do computador, eles simulam os tempos de luta na cidade com o jogo Búzios, Eco da Liberdade. E agora a gente confere como foi essa atividade. Hoje nós vamos estudar a Revolta de Búzios
ou a conjuração baiana, né, como nós já vimos em sala, de uma outra forma, através de um jogo bastante criativo, interativo, que aborda justamente essa revolução. E os escravos eram caçados como animais antigamente para trocar dinheiro por dinheiro. Que eles se revoltaram com um bocado de gente para parar com os impostos, que os brancos estavam cobrando muitos impostos para eles. O que eu acho mais interessante desse jogo é que ele não vai oferecendo respostas prontas. O aluno vai criando o próprio caminho, né? Vai descobrindo, à medida que vai jogando, formas, soluções de mudar de fase, né? Cada fase tem desafios específicos, né? E todos relacionados à conjuração baiana. Vocês podem observar os casarões, o jeito das pessoas se vestirem, o jeito das pessoas interagirem entre si naquela época. O jogo eletrônico ele é fascinante para o aluno, ele é motivador, ele é estimulador, ele realmente atrai o aluno para a sala de aula. Então as aulas de laboratório são sempre muito bem esperadas pelo aluno, principalmente nos dias em que está programado o jogo. Porque são jogos interativos bem legais que a gente se diverte e ao mesmo tempo aprende. Tentem lembrar aspectos da revolução que nós trabalhamos em sala e que vocês fizeram pesquisa. Eu acho interessante porque ao mesmo tempo que a gente está brincando, está aprendendo coisas novas, como esse daí mesmo, a Revolta dos Búzios. E também a gente desperta mais a mente. E isso daí também é tipo um quebra-cabeça. A gente vai montando em passo em passo o quebra-cabeça. A aula ela não é projetada simplesmente para apenas jogar. Não é o jogo pelo jogo. É o jogo de forma contextualizada, de forma bem fundamentada pelo professor e o tempo todo com o professor fazendo intervenção com esse aluno. Você vai ter que fazer o que com ele? Convencer ele que exige aquele movimento e convencer esse que está aqui dentro. Cada fase apresenta desafios específicos e o grau desses desafios vão se modificando à medida que eles vão jogando e vão dando as respostas ao que é pedido. Eu aprendi sobre a Revolta dos Búzios, que a gente aprende sobre a história do nosso Brasil e da Bahia. Estimula a atenção, estimula o raciocínio lógico, estimula o pensamento estratégico. Então, assim, são uma série de habilidades que são desenvolvidas, inclusive até a coordenação motora para os meninos menores. Inicialmente, o jogo se tornou enfadonho para todos, inclusive para mim enquanto professor, porque eu não entendia a proposta, né? Mas à medida que a gente vai jogando, vai interagindo e vai descobrindo possibilidades no jogo, ele se torna instigante, né? E foi para mim e está sendo para os alunos dessa forma. A gente percebe o quanto os meninos evoluem até mesmo em sala de aula. Evoluem não só naquele conteúdo, naquela habilidade que está sendo trabalhada, que foi planejada para aquela aula, mas evolui também no seu desempenho em sala de aula, em outras disciplinas, em outros momentos. A gente acaba de ver um exemplo de como os recursos tecnológicos já estão presentes em muitas escolas brasileiras. Mas além dos jogos, outros recursos também têm um papel importante no processo educativo. Entre eles estão os ambientes virtuais de aprendizagem. Na Universidade Federal da Bahia já existe um curso de formação de professores voltado para esses ambientes virtuais. E é essa experiência que vamos conhecer agora na reportagem. O curso utiliza a plataforma Moodle, um ambiente virtual de aprendizagem. E é nesse ambiente que docentes e técnicos da universidade fazem novas descobertas sobre o universo da cibercultura. O curso ele tem uma carga horária de 60 horas, é um curso de extensão, né, registrado na Pró-Reitoria de Extensão, a gente certifica pela Pró-Reitoria de Extensão. Ele é organizado em 6 módulos teóricos, né? E, em paralelo a essa discussão teórica que a gente faz, né, desse conteúdo sobre educação online, sobre educação à distância, sobre tecnologia na educação, sobre cibercultura, a gente faz também toda a formação com relação ao instrumental do ambiente.
O curso acontece porque, apesar do programa Moodle, né, que nós usamos, ter simplificado e ter facilitado, ainda assim existem algumas barreiras que precisam ser superadas para que o professor e os alunos também possam fazer uso dessa tecnologia e dessa novidade. E o curso também conta com oficinas presenciais. A gente tem 2 encontros presenciais em laboratórios, que são as oficinas de Moodle, né? Onde os professores tutores acompanham grupos de alunos e onde a gente tira as dúvidas e fala mais detalhadamente sobre a utilização do ambiente. 5 turmas já foram formadas. Cada uma é composta por até 200 alunos e é coordenada por um professor tutor. No espaço virtual, é possível encontrar fóruns de discussões e utilizar recursos que possibilitam, por exemplo, postar vídeos e fotos. A grande questão do curso Moodle para Professores é pensar sobre a docência e aprendizagem online, né? Então, esse cursista vai pensar em como ser um docente online, sem criarmos modelos, lógico, mas na experimentação ele vai começar a perceber caminhos que ele mesmo acredite e possa construir para a sua caminhada na docência online. Fabiano é ex-aluno e agora atua como professor tutor. Para ele, a experiência ampliou seus conhecimentos e seu trabalho com a educação online. Eu comecei a fazer o curso Moodle primeiro achando que ia ser um curso mais técnico, de aprender a mexer na plataforma. E assim, foi na verdade uma surpresa, uma boa surpresa, que o curso é extremamente rico também em discussões teóricas sobre educação online, sobre educação à distância, sobre cibercultura. Então, foi também de bastante interessante para ter um aprofundamento teórico nessa área do saber. A utilização do ambiente pode, de alguma maneira, transformar a prática pedagógica dele, porque ele pode passar a utilizar as tecnologias de uma forma não só instrumental, mas como um fomento para a autoria do aluno, para que o aluno se torne mais autônomo com relação à própria construção de conhecimento dele. Ambientes virtuais de aprendizagem, jogos educativos, softwares livres. Todas essas inovações ganharam força a partir do desenvolvimento da internet. E essas propostas de uso educativo da rede mundial de computadores vêm sendo desenvolvidas na Bahia desde 1994. Essa história a gente vai saber com detalhes depois do intervalo, na entrevista com o professor Nelson Preto, da Universidade Federal da Bahia. Ao pensar educação, se eu penso em currículo multirreferencial, se eu penso numa educação mais dialógica, se eu penso na diferença como fundante, se eu penso em todos esses conceitos presentes na educação, eles têm que estar presentes também na educação à distância. Salto para o futuro, volta já. Estamos de volta com o Salto para o Futuro nesta semana em que destacamos a educação na era da cibercultura. Para alguns pesquisadores, a internet tem um impacto na história da humanidade comparável à invenção da prensa de Gutenberg, que revolucionou o acesso à informação na época do Renascimento. Mas a revolução tecnológica dos nossos dias deve passar também por reflexões. Uma delas está sintetizada na frase do empresário e escritor norte-americano David Siegel. É preciso encarar a internet não como uma rede de computadores, mas como uma rede de pessoas. E para falar sobre o papel das tecnologias digitais na educação, a repórter Lara Carvalho conversou com o professor Nelson Preto, da Universidade Federal da Bahia. Confira. Nelson Preto é professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, foi diretor dessa instituição por 8 anos e foi um dos pioneiros a discutir a relação entre as tecnologias digitais e a educação na Bahia. O Salto para o Futuro veio para Salvador e é com esse professor que a gente conversa agora. Olá, Nelson. Tudo bom? Em 94, você voltava de doutorado em São Paulo e foi um dos primeiros a discutir essa questão do ciberespaço na Bahia. Como foi isso? Eu estava voltando do doutorado na Escola de Comunicação
e Artes da USP e tinha vindo com uma bolsa sanduíche de um estágio de 9, 10 meses na Itália, num centro de televisão universitária. E quando eu cheguei de volta à Bahia, o reitor da nossa universidade era o colega professor Felipe Serpa, e me convidou para ser uma espécie de assessor de todas as coisas, mas o grande boom no momento era a história da tecnologia digital, da informática, da computação. E nós começamos, junto com toda a turma do nosso Centro de Processamento de Dados, a fazer uma articulação muito forte da implantação da internet no Estado, articulando o governo do Estado e as diversas outras organizações. Nesse momento aí começa a parte que me parece fundamental de toda essa discussão, é de que a percepção que a gente tinha desde aquele momento, estamos falando de lá longe, de 15 anos atrás, é inacreditável como o tempo é algo que passa muito veloz nesse mundo contemporâneo. E nesses 15 anos, desde o começo, o que nós insistíamos é que educação, cultura, ciência e tecnologia não podem ser coisas separadas. Então, imediatamente, aí o trabalho importante da professora Claudete, nós começamos a articular com as ONGs aquilo que Betinho fazia no Rio com o IBASE, de ampliar a cobertura, vamos chamar assim, da internet, para que os movimentos sociais pudessem se apropriar da internet. É importante lembrar que a internet nasce essencialmente como algo da academia, fechado na academia. E como a gente não acredita que a academia pode ficar fechado nela mesma, nós tratamos a internet de forma que ela entrasse e trouxesse os movimentos sociais para dentro da internet, dentro da universidade. Ao mesmo tempo, acreditávamos que era importante, como continuamos fazendo isso, de que a escola tivesse conectada. E naquela época eu já insistia numa frase que terminou sendo a frase durante muitos anos, e até hoje eu continuo dizendo isso, que eu acho que é a frase símbolo do que a gente pensa sobre as tecnologias digitais. Nós não queremos a internet nas escolas, nós queremos as escolas na internet. Essa é uma diferença pequena que pode passar despercebida para muita gente, mas naquele momento, mais do que hoje, mas hoje ainda vale isso, dizer, o que se falava quando se dizia da importância da internet na educação, nós vamos poder ir no Museu do Louvre, vamos poder ver as coisas importantes que são feitas lá fora. E a gente dizia, isso é importante. Mas muito mais importante que isso é o sertanejo colocar a cultura sertanejo na internet. É o pescador colocar a cultura do pescador, do litoral, da costa baiana na internet. E se isso tudo estiver presente na internet, a internet vai de fato virar essa grande rede que ela está virando hoje. Então, o nosso esforço o tempo inteiro foi de fazer com que as escolas, desde aquele momento, isso na verdade muito antes, quando a gente discutia desde da década de 80, a questão dos livros didáticos, de que a escola ela tem que ser essencialmente produtora de culturas e de conhecimentos e não mera consumidora de informações. Esse é o espírito dessa frase, esse foi, digamos assim, os primeiros momentos da gente na internet. Como a escola deve se preparar para inserir essa ideia em seu projeto pedagógico? O foco das políticas públicas, do meu ponto de vista, tem que ser a escola. E quando o foco é a escola, nós estamos falando em professor, em infraestrutura, a arquitetura da escola é uma vergonha, é completamente incompatível com a ideia de um currículo que tenha essa lógica da multirreferencialidade, esse currículo hipertextual que conecte tudo. O professor tem que ser bem pago, o professor tem que ser formado de forma permanente. E isso vale para a escola dos primeiros anos, como vale para a universidade. Quer dizer, a nossa universidade, com essa perspectiva mercadológica que assolou a universidade, no mundo inteiro, no meu ponto de vista, está morrendo. Quer dizer, ela não está conseguindo se constituir no espaço da rebeldia, que é a única possibilidade da produção do conhecimento. Então, as escolas, de uma maneira geral, o sistema educacional, ele tem que se constituir essencialmente enquanto um espaço de rebeldia, um espaço de criação. As redes digitais, nesse contexto, são fundamentais. Então, para a escola poder funcionar, ela precisa de infraestrutura, redes, mobiliário, arquitetura escolar, precisa de professor fortalecido, precisa de formação continuada, precisa de professor bem pago, precisa de que o professor volte a ser aquilo que o Giraud chama de
o Henri Giraud chama de professor como intelectual, e eu prefiro, aperfeiçoando essa frase dele, dizer o professor como ativista, né? Um bom ativista, ele é essencialmente um intelectual, porque ele consegue conectar todos os conhecimentos, todos os saberes, mas não só isso, quer dizer, ele não consome a cultura, ele não consome o conhecimento para ficar com esse conhecimento para ele. Ele consome o conhecimento para, na verdade, dialogar com o conhecimento dos grandes pensadores, das outras pessoas. Quando ele dialoga, ele também se expõe. É isso que a gente precisa resgatar na escola. As crianças precisam se expor mais, os professores precisam se expor mais, eles precisam ser essencialmente comunicadores. Os espaços multirreferenciais seriam todos os espaços onde seria possível ensinar e aprender, até mesmo sem a presença de mediadores formais. De que maneira o cyberespaço entra nesse contexto? Ele entra já estando dentro, quer dizer, não tem como você pensar em que essas tecnologias digitais, o ciberespaço, esteja fora e vai entrar. Quer dizer, ele já é isso aqui que nós estamos vivendo, é a câmera digital, é isso depois no YouTube, é lá no nosso RIP, que eu espero que a gente fale um pouquinho depois, é o salto para o futuro circulando, sendo remixado, sendo recortado, é a meninada trocando música pelas redes de toca peer-to-peer ou BitTorrent, coisas similares. Enfim, quer dizer, o que é importante é dizer que mesmo aquele que hoje não esteja sendo um aficionado do computador, ele está vivendo esse mundo conectado pela tecnologia. E é por isso que é importante nós estarmos muito atentos sobre a forma como essas tecnologias estão presentes na escola. Na escola ou em qualquer outra instituição que busque a chamada perigosa expressão inclusão digital. Porque uma coisa é você colocar essa meninada, os jovens, com acesso às tecnologias para que elas continuem sendo trabalhadores de segunda categoria. Infelizmente, várias escolas e vários projetos de inclusão digital fazem isso. Então, os filhos dos ricos têm em casa o acesso dentro dos seus quartos fechados, com computadores de última geração e suporte 0800. E os filhos dos pobres vão para telecentros, infocentros ou escolas ensinar planilha de texto e processador. Quer dizer, na verdade, você está dizendo que esse que vem de família pobre, vai ficar o resto da vida numa posição secundária na sociedade. É isso que a gente não quer. Então, o que a gente quer é que essa imersão na cibercultura seja uma imersão plena. Por isso que a gente insiste de que a presença dessas tecnologias não pode ser como ferramentas auxiliares da educação. Elas não são ferramentas, elas são elementos que, ao entrarem na escola, terminam explodindo a lógica da escola, essa lógica careta de tudo amarradinho, tudo fechado, sem criação, sem possibilidade da criação do novo. Isso demanda um professor muito mais fortalecido. Um professor que tenha a possibilidade de articular essas múltiplas linguagens, esses múltiplos saberes. Um professor, eu costumo dizer, que seja um negociador permanente da diferença. Então a diferença tem que entrar na escola não como um pitoresco, o índio, o baiano, o elevador Lacerda para ilustrar. Isso entra como pitoresco e não vale nada. Ele tem que entrar como elemento de cultura. E ele tem que entrar como diferente para cada vez ser mais diferente. Então não basta a gente respeitar a diferença. A gente tem que enaltecer as diferenças. E as tecnologias ajudam isso, porque elas possibilitam que a comunicação se dê planetariamente. Se nós não estivermos tendo possibilidade de um bom diálogo, eu digo tchau e benção, eu vou conversar com meus amigos italianos e te deixo aqui. Você percebe? Quer dizer, antigamente não. Se eu não conversava com aquele que estava na minha frente, eu não teria com quem conversar. Hoje não. E os meninos ainda são mais virados no cão ainda. Porque eles fazem isso em 15 telas ao mesmo tempo. É o que a gente chama de geração alt-tab. Então nós que somos mais velhos ficamos doidos quando começa aquele barulhinho.
Eles estão falando com 10. Eu, quando vou falar com 2 ou 3 nos mensageiros instantâneos, às vezes respondo errado, respondo para um o que era para o outro. Eles não, eles sabem exatamente com os 10 falando e estão ao mesmo tempo baixando música, misturando música, jogando, lendo, escrevendo. É outro tema que dizem que não escrevem, escrevem muito, essa juventude escreve muito. Então, essa escola, ela tem que ser uma escola rica, que abrigue toda essa diversidade e enalteça essa diversidade. Você defende a ideia de que os conteúdos disponibilizados na web possam ser reutilizados por outras pessoas, que por sua vez estariam livres para fazer novas criações a partir da ideia original. Você chama essa prática de remixagem. Como seria isso? Eu, na verdade, defendo entusiasticamente essa lógica da remixagem, que não é uma criação minha. Essa ideia da remixagem é algo que está aí no mundo da cultura, particularmente no campo da música. Foi aonde essa coisa começou com os DJs e com os movimentos como o Tecnobrega no Pará e tantos outros, o hip hop em vários lugares. A ideia, e de novo retomamos a história do diálogo entre os saberes, do diálogo entre os produtos culturais, entre as produções culturais. O que a gente quer é que uma produção ela possa ser apropriada por cada criança, por cada jovem e por cada professor, e a partir desta produção, outra produção possa surgir. Ou seja, a partir daquilo que eu pego, que você fez, eu produzo algo em cima do que você fez, junto com o que o outro fez, junto com o que o outro fez, e essa mistura vai criar o meu novo produto, que eu também vou liberar com a mesma licença, de tal forma que o próximo possa também pegar esse material e remixar e trabalhar por cima dele. O que eu estou dizendo é que com isso nós vamos criar um círculo virtuoso e permanente de produção de conhecimentos e de culturas. Esse tem que ser o papel das políticas públicas. Quer dizer, eu tenho que produzir artigos, livros, filmes, vídeos na universidade, com dinheiro público. Isso tem que ser imediatamente liberado para todo mundo poder se apropriar dele e passar a produzir em cima. Com isso, o que acontece? Primeiro, diferente do que alguns dizem, não significa que eu estou abandonando a alta cultura, que eu estou abandonando a ciência moderna. Não, eu estou apenas estabelecendo um diálogo com a alta cultura, um diálogo com a língua culta, um diálogo com a ciência moderna, com os saberes que estão aqui, no meu entorno, na minha cultura, no meu espaço de vida. Ao dialogar esses conhecimentos, eu aprendo aquele conhecimento, que é o conhecimento estabelecido, nós temos que aprender, tem que saber as leis da física, tem que saber as equações da matemática, mas eu não vou saber isso de forma abstrata, eu vou saber isso dialogando com a minha prática cotidiana. Então, a construção de espaços que possibilitem esse diálogo permanente entre o conhecimento e a cultura produzida, e aquela que vai ser criada e estimulada para ser produzida a partir da inserção cultural na sociedade, é que vai dar o caldo dessa escola criativa que a gente defende. Vamos falar agora de formação de professores. Na educação à distância, os profissionais são colocados diante de novas formas de aprendizagem. O que essa experiência pode agregar à formação desses professores? E de que maneira o conceito de currículo multirreferencial pode fazer parte dessa formação? O problema da educação à distância já abre uma outra e enorme discussão, que é o primeiro aspecto importante quando a gente fala de educação à distância é diferenciar o que nós pensamos como educação à distância e o que está sendo feito com a educação à distância. Eu gosto muito da brincadeira do Simão Marinho, o professor Simão Marinho, da PUC de Minas Gerais, que diz que uma grande parte dos programas de educação à distância que estão sendo feitos no Brasil e no mundo são, na verdade, PDF Distance Education. Quer dizer, envia o PDF, envia o arquivo, que é o mesmo livro que vai e diz estude e depois responde a questão. Isso não é educação, ponto. Isso é distribuição de informação. Então, nós criticávamos isso na educação, que não era educação à distância, e continuamos criticando isso na educação à distância.
Na verdade, eu acho que essa discussão sobre educação à distância, ela vai terminar se esvaindo ao longo do tempo, porque a educação à distância e a educação presencial vão cada dia mais estar mescladas. Uma hora eu vou encontrar com meus colegas, meus alunos, meus colegas, ora eu vou encontrar com eles à distância, ora esse encontro vai ser cada vez mais rico pelo aperfeiçoamento das tecnologias, enfim. A gente tem que compreender que a mediação tecnológica, ela possibilita uma aproximação muito grande das pessoas. Então, na verdade, o que nós precisamos ver é que quando a gente fala em educação à distância, a primeira coisa que tem que falar é sobre educação, ponto. Então, as pessoas terminam misturando e vão falar em educação à distância como se fosse outra coisa. Então, ao pensar em educação, se eu penso em currículo multireferencial, se eu penso numa educação mais dialógica, se eu penso na diferença como fundante, se eu penso em todos esses conceitos presentes na educação, eles têm que estar presentes também na educação à distância. Mesmo que o aluno fique à distância 100% do tempo. Então, a ideia de que a tecnologia, ela pode, e a tecnologia cada vez evoluindo mais. Então, essa coisa de que o contato físico, isso até vai modificar daqui a um tempo. Estão desenvolvendo aí equipamentos que você sente cheiro de livro, para aqueles que tinham saudade de livro, e essas coisas. Então, a ideia de que a tecnologia, ela de fato distancia as pessoas, não necessariamente é correta. O que distancia as pessoas, o que distanciam professores, alunos, é a concepção de educação. Isso pode ser distante na sala de aula, onde um está do lado do outro, como pode ser distante um estando aqui e outro em qualquer outro lugar. Durante muito tempo, houve uma certa desconfiança em relação à educação à distância por parte de vários segmentos da sociedade. Hoje é praticamente impossível não considerar as tecnologias da informação e da comunicação nos processos de aprendizagem e principalmente numa proposta de educação à distância. O que você diria para aqueles que ainda não acreditam nessa ideia? Bom, a primeira coisa é que qualquer pessoa tem que ficar atento quando fala em educação é perceber os propósitos das políticas públicas e do trabalho dos profissionais que atuam nessas escolas. Então, eu não tenho que acreditar cegamente nem em programas de educação à distância, nem em programas de educação presencial, nem em emissora de televisão A ou B. Quer dizer, eu tenho que sempre olhar criticamente qualquer que seja o produto, qualquer que seja o processo, qualquer que seja o ambiente onde eu estou. Então, hoje ainda continuamos a ter muita gente com descrença na educação à distância, porque muita picaretagem vem sendo feita com a educação à distância. Então, nós não podemos concordar com isso. Então, a gente luta dentro da universidade para que as pessoas compreendam que é possível fazer a educação à distância com seriedade, com estas perspectivas que nós estamos discutindo ao longo de todo esse salto para o futuro. Agora, tem muita gente que não quer fazer isso. Então, no fundo, o que a gente tem que discutir é que a educação demanda políticas públicas que são prioritárias. Quer dizer, a educação demanda políticas públicas que são prioritárias. Se nós estamos trabalhando com educação presencial, educação à distância, à medida, como eu venho sempre insistindo, que a gente vai avançando nessas questões, cada dia mais esta distância entre a educação presencial e a educação à distância vão diminuindo. Então, o que as pessoas precisam fazer é se apropriar das tecnologias como a meninada já faz. Quer dizer, o que nós precisamos fazer é ter uma apropriação cultural da tecnologia, entendendo ela como um elemento da cultura, e não ela como algo sofisticado, que é pensado de forma ligada a outro mundo e coisa desse tipo. Por isso que, por exemplo, há meia dúzia de anos atrás, nós criamos na Universidade Federal da Bahia, na Faculdade de Educação, um projeto que chama Tabuleiro Digital. O que a gente queria ali? Mostrar que acessar a internet não é um móvel futurista que te leva a outros mundos, assim, não. Acessar a internet, ter acesso a isso, é algo tão importante quanto a baiana de acarajé numa praça. Então, esse elemento de cultura que articula todas essas tecnologias, para mim, é fundamental. Uma das coisas que a gente sempre tem que insistir em todas essas discussões que nós estamos fazendo aqui nessa entrevista e seguramente em todo salto para o futuro, é de que isso não é algo simples de se modificar.
Quer dizer, é muito mais simples eu preparar uma fichinha de aula e ficar ali na sala com a aula decorada. Só que isso não é educação. Então, a dificuldade que nós temos, é por isso que eu insisto na ideia de que o professor tem que ser fortalecido. Não adianta políticas públicas que sejam mirabolantes do ponto de vista das ideias e das concepções, se o professor ali na ponta não for fortalecido, porque é ele que tem que executar a política pública, é ele que faz a educação dentro da escola. É por isso que todas as dificuldades, que serão muitas, porque essas tecnologias na escola atrapalham muito. Não vai ser tudo organizadinho, os meninos tudo quietinho. Eles vão estar no maior rebuliço o tempo inteiro. Então o professor tem que ser fortalecido, porque a escola vai viver uma outra energia, uma outra ebulição, que não é a ebulição, que não é o típico do marasmo, da quietude, do apenas consumir informação. O último quadro do Salto, você já sabe, é o mosaico. E a pergunta é, o que muda na educação com a cibercultura? O que muda com a cibercultura na educação à distância é a possibilidade de interação. A interatividade, ela é muito maior na universidade virtual. No Brasil, a gente tem alguma restrição legal para que se trabalhem com cursos totalmente à distância virtuais, mas assim que a gente conseguir superar isso, eu tenho certeza que ganharemos muito e haverá um crescimento ainda maior. O que muda com a cybercultura é, em realidade, a possibilidade de nós ampliarmos, em termos de riqueza da epopeia humana, de compreender a multiplicidade e a heterogeneidade, tá, da emergência humana. Da perspectiva curricular, essas mudanças são dramáticas e fundamentais para uma formação ética, estética, cultural e espiritual, tá, dos nossos alunos. Ela deixa de ser a distância, não é? Quer dizer, deveria deixar de ser a distância e se transformar em educação online, docência online. A tecnologia deixar de ser ferramenta e se transformar em interface. Acho que muda muita coisa. Se a gente fizer um histórico da educação à distância, né, inicialmente pautada ali em materiais autoinstrucionais, material impresso, e agora com toda essa possibilidade das redes sociais, das questões dialógicas, né, das questões coautorais, da possibilidade do aluno ser coautor daquilo que ele está aprendendo, desenvolvendo produtos, postando esses produtos. Então, acho que a cibercultura, ela traz para o âmbito da educação à distância um enfoque muito mais coautoral, mais participativo e coloca o aluno como sujeito do seu processo de aprendizagem. E o programa de hoje fica por aqui. Amanhã, quinta-feira, o Salto abre espaço para a gente conhecer outras experiências sobre cibercultura e educação. É isso mesmo. Quinta-feira é dia de entrevistas aqui no Salto. Não perca. A gente tem um encontro marcado com você amanhã. Aqui na TV Escola. O canal da Educação. Tchau. Tchau.